E nós começamos quinta-feira uma série de mensagens sobre unidade na igreja. E o que vem a ser, então, unidade no meio da igreja, meus irmãos? É estarmos alinhados em uma só mente, em um só coração e em um só espírito. Isso é importante demais na igreja, meus irmãos, porque se não houver unidade na igreja, haverão divisões, rachas, problemas, e ninguém quer isso. O Senhor Jesus não quer isso para a igreja dele. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Peço que você abra a sua Bíblia e permaneça com ela aberta ou ligada. E à medida que você for encontrando, Diácono Marinho, pega um microfone aqui para Diácono Davidson, por favor. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Todos encontraram, irmãos? Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Jesus, de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado pela leitura da Tua santa palavra. E que Teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite, Deus. E que ninguém saia desse lugar hoje da mesma forma como entrou. Sê conosco, Deus, e toca em nossos corações, a ponto, Deus, de nos constranger se for necessário. Mas que todos nós tenhamos o mesmo pensamento que há em Ti, Senhor Jesus. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele chegou à cidade de Filipos, que era a porta de entrada para o Ocidente ou para a Europa. Então ele teve aquela visão daquele homem da Macedônia pedindo: passa e vai nos visitar. E Paulo chega então a essa cidade de Filipos. Ela era, meus irmãos, uma cidade romana, que tinha costumes romanos e que era chamada naquele momento de uma miniatura de Roma. E quando Paulo chega naquela cidade, meus irmãos, ele se depara com um grupo de mulheres que estavam à beira de um rio, e dentre aquelas mulheres havia uma em especial chamada Lídia.
E ao ouvir a mensagem do Evangelho, aquela mulher que era uma empresária, ela foi convertida ao cristianismo. Quando Paulo saiu daquele lugar, daquela reunião com as mulheres, Paulo então avistou uma mulher, uma jovem, uma moça jovem, que estava possuída, escravizada por um espírito maligno de adivinhação. E Paulo ordenou que aquele espírito maligno saísse dela. E aquela moça que estava andando no meio das ruas foi liberta e também foi convertida a Cristo Jesus. Mas por conta disso, Paulo foi levado à prisão. E Paulo e o seu colega de ministério, Silas, que estavam numa prisão, e eu inclusive já preguei sobre isso aqui na igreja. Paulo e Silas estavam na prisão depois de terem sido acorrentados pelos pés, pelas mãos e pela sua cabeça naquela cadeia de pedra. Então diz a Bíblia que à meia-noite, Paulo e Silas, que tinham apanhado muito, ao invés de reclamar, sabe o que eles fizeram? Louvaram ao Senhor. E eles estavam cantando louvores ao nosso Deus, e eis que de repente um grande terremoto recaiu sobre aquela prisão, e as portas da cadeia se abriram. E quando aquele carcereiro viu aquelas portas abertas, ele pensou que os prisioneiros haviam fugido, e ele intentou em tirar a sua própria vida. E quando Paulo viu aquela situação, ele disse: não faça isso com a sua vida, não. E aquele carcereiro fez uma pergunta na sua imaturidade espiritual. E ele fez uma pergunta, ainda que um pouco equivocada a Paulo. Ele disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? E meus irmãos, nós sabemos que isso está fora do nosso alcance. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Mas Paulo deu a resposta correta para aquele homem. E Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. E veja, meus irmãos, como é que Deus trabalha. Veja como é que aquela igreja de Filipos que Paulo fundou, plantou, como é que aquela igreja era constituída? Tinha uma empresária e a sua família toda. Tinha uma moça que havia sido liberta de um espírito maligno. Tinha um funcionário público, o carcereiro e toda a sua família. E sabe a coisa mais bonita, Flaviano, Lília, é que Deus alcança vidas em diversas situações. Deus alcançou aquela empresária que estava à beira do rio, em uma reunião de oração e de ministração da palavra. Deus alcança pessoas que estão escravizadas por diversos vícios, ou até mesmo por espíritos imundos, andando no meio da rua. E Deus alcança e liberta e transforma vidas mesmo no meio da rua. E Deus pode alcançar pessoas até mesmo em uma prisão. Assim como aconteceu com aquele carcereiro. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com pessoas diferentes, de formas alternadas, porque Ele é Deus. Porque o seu amor não tem limite. E porque o seu poder se apresenta de formas variadas. E aquela igreja, meus irmãos, que Paulo plantou, que Paulo fundou, que era o pastor daquela igreja, era uma igreja que alegrava muito o coração de Paulo. Para que os irmãos tenham ideia, Paulo precisou sair daquela cidade, porque ele estava sofrendo perseguições. E quando Paulo chegou na cidade de Corinto, como aquela igreja era uma igreja avarenta e não sustentava o seu pastor, que era Paulo, a igreja de Filipos, mesmo sendo uma igreja muito pobre, ela sustentou o ministério de Paulo para que ele pastoreasse uma outra igreja em uma outra cidade. É por isso que Paulo amava tanto aquela igreja de Filipos. Mesmo agora, Paulo estando preso em Roma na sua primeira prisão, a igreja de Filipos não virou as costas para o seu pastor. E mesmo longe,
aquela igreja cuidava com amor, cuidava com zelo, cuidava com carinho do seu pastor. Meus irmãos, uma igreja saudável, ela precisa cuidar do seu pastor. Amém, gente? Uma igreja demonstra que é saudável quando ela dá suporte para o seu pastor, para ele poder desempenhar o ministério e a vocação que Deus lhe deu. Mas acontece, meus irmãos, que como eu disse a vocês, Paulo estava preso, Paulo estava em Roma. E por algum motivo, alguém chegou no ouvido de Paulo e disse que mesmo essa igreja sendo muito amada, aquela igreja passava por problemas. Havia alguns probleminhas que precisavam ser resolvidos naquela igreja. Tanto que no capítulo 4 aí de Filipenses, Paulo chega a dizer que duas mulheres da igreja, por nome Evódia e Sintique, que eram duas lideranças da igreja, que ajudaram Paulo a plantar aquela igreja, por algum motivo, estavam vivendo um momento de discórdia, de conflitos internos. E Paulo, porque amava muito aquela igreja e amava muito aquelas duas irmãs preciosas aos olhos dele, que ajudaram tanto a Paulo a plantar aquela igreja, que tinham muita liderança, que tinham muita influência naquela igreja, Paulo chega a dizer que aquelas mulheres precisavam se reconciliar, e porque elas estavam vivendo uma dificuldade, e porque não estavam conseguindo resolver as suas questões internas, Paulo disse, é necessário que haja uma intervenção, uma intermediação, porque elas não estavam conseguindo resolver essa questão. E meus irmãos, esse problema que aconteceu na igreja de Filipos, aconteceu também na igreja de Corinto, porque uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cristo. E esse tipo de situação, meus irmãos, pode destruir a saúde de uma igreja. Esses conflitos internos podem causar um racha gigantesco na igreja, assim como estava acontecendo na igreja de Filipos. E Paulo, sendo o pastor daquela igreja, e mesmo estando longe, ele trouxe questões para poder resolver aqueles conflitos internos. E percebam, meus irmãos, que Paulo foi, como é que eu diria? Paulo foi avisado por alguém, por algum viajante, algum membro da igreja que chegou na prisão e disse, Paulo, você é o pastor e mesmo longe você precisa resolver essa questão. E foi identificado ali, meus irmãos, 3 problemas que estavam acontecendo ali na igreja de Filipos. O versículo 3, Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer, veja, meus irmãos, o primeiro problema era um certo egoísmo que estava acontecendo ali na igreja, que eu vou dizer, porque é uma das versões, diz que o problema ali era uma questão de partidarismo. O que vem então, meus irmãos, a ser partidarismo? Sabe quando certas panelinhas começam a se formar dentro da igreja? Quando grupinhos começam a se formar na igreja e aquele grupinho não deixa ninguém entrar e se sair alguém não entra mais. E somente aquele mesmo grupo começa a trabalhar e somente eles querem fazer. E se vier alguém de fora, às vezes um novato na igreja, um recém-convertido, tenta entrar naquele grupinho, naquela panelinha e não consegue. E Paulo está dizendo, não pode ser desse jeito. Um segundo problema que Paulo identifica ali é uma certa vanglória, uma certa vaidade. Quando as pessoas que estavam trabalhando lá na igreja diziam, eu faço, desde que eu seja o principal, desde que eu esteja à frente, desde que eu seja promovido. E Paulo está dizendo, não pode também ser desse jeito, meus irmãos. A glória nunca pode ser nossa, toda honra e toda glória são para quem?
para Deus. Então não pode ser para o homem, não pode ser para nenhum líder. Tampouco pode ser para o pastor, porque toda a glória é de Deus e de ninguém mais. Mas havia ali também um terceiro problema, meus irmãos, na igreja de Filipos. Versículo 4, Paulo vai dizer: olha, não se preocupem apenas com as suas coisas, mas se preocupem também com aquilo que é do outro. Sabe qual é o problema que Paulo identificou aqui? Um autocentrismo. Eu estou no centro. A pessoa precisa ser servida. A pessoa vem para a igreja não para servir, mas para ser servida. A pessoa vem para a igreja não para ser servo, mas para ser Senhor. A pessoa vem para a igreja não para se preocupar com o outro, mas apenas consigo própria. Esses eram os problemas que estavam acontecendo, meus irmãos, na igreja de Filipos. E Paulo não era, irmã Elza, Vanildo, aquele tipo de pastor que ficava apenas debruçado sobre os livros. Não. Paulo era aquele pastor assim, tipo chão de igreja, que se preocupava mais com as pessoas do que com os livros, que não tratava pessoas somente pelo CPF, mas Paulo conhecia cada um pelo nome. E uma igreja saudável, meus irmãos, minhas irmãs, membros não são apenas números. Membros da igreja são pessoas com carências e necessidades. Membros da igreja não são e não podem ser somente o dízimo que é entregue na casa de Deus. Não. Membro da igreja precisa ser cuidado, precisa ser pastoreado, precisa ser aconselhado, precisa ser amado. E muitas vezes até acontece de ser carregado no colo, como quando aquela ovelhazinha rebelde, que está dando um trabalho para o seu pastor, e o pastor pega seu cajadozinho e faz na perninha da ovelha. E para que ela não fique desamparada, Luana, o pastor vai lá e carrega aquela ovelhinha no colo. Membro de igreja é desse jeito, meus irmãos. Entenda que ninguém aqui é somente um número ou um CPF. Cada uma de vocês aqui é conhecido pelo nome e tem toda a importância e toda a relevância que lhe é devida. Porque essa é uma família de fé, que é como se fosse uma família de sangue. E quando um sofre, todos sofrem. E quando um se alegra, todos se alegram. Quando um sente, todos sentem. Quando um celebra a vitória, todos se alegram. Mas quando um sofre uma derrota, um revés, todos se abatem juntos. Essa é uma igreja saudável. É assim que deve funcionar. Mas identificado então o problema, meus irmãos, Paulo, como não poderia ser diferente, ele apresenta a solução. E a solução de problemas, de conflitos internos na igreja ou dentro das famílias, meus irmãos, não podem e não devem ser resolvidos de outra forma que não sejam baseados na palavra de Deus. E Paulo vai se utilizar de um texto aqui, que é talvez um dos textos mais belos de toda a Bíblia. Um texto totalmente cristocêntrico. Mas no versículo 5, Paulo vai dizer: tem problemas acontecendo? Tem problemas, tem conflitos que estão atrapalhando a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu relacionamento interpessoal na igreja, no trabalho, na vizinhança. Versículo 5, Paulo vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja o pensamento de vocês o mesmo que houve em Cristo Jesus. E meus irmãos, para que esses problemas, esses conflitos sejam resolvidos, Paulo vai dizer: não pode ser pela força do braço, tem que ser baseado nas atitudes de Jesus. E a pergunta que eu vou fazer para você nessa noite: será que você está tendo problemas com seu marido?
com a sua esposa? Será que você está tendo conflitos com os seus filhos? Ou com seus irmãos? Talvez com seus pais? Com colegas de trabalho? Com vizinhos? Talvez seja até mesmo com irmãos da igreja. Se você acha difícil demais conviver com pessoas, então Paulo vai dizer para você e para mim nessa noite, que seja a sua atitude a mesma que houve em Cristo Jesus. Mas que atitude é essa então, meus irmãos? E é nesse momento em que Paulo vai apresentar para você e para mim 5 estágios da atitude de Jesus. E sabe que atitude foi essa, meus irmãos, minhas irmãs? A humilhação de Cristo Jesus. Veja o que diz aí, por exemplo, versículo 6, Diácono Davidson, por favor. Que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus, que é algo que deveria ser usado como vantagem. Olha o que é que Paulo está dizendo. O primeiro estágio da humilhação de Jesus. E Paulo vai dizer para aquela igreja de Filipos, e também serve para você e para mim nessa noite, que mesmo Cristo, sendo Deus, Ele não usou isso como privilégio. Mesmo sendo igual a Deus, Ele não usou isso como sendo uma vantagem para Ele. Em outras palavras, quem era Cristo antes da sua encarnação? Ele era Deus, com todos os poderes, todos os atributos de Deus. Ele era eterno, imutável, Ele era transcendente. Jesus, antes da sua encarnação, Ele era onisciente, onipresente, onipotente. Ele era perfeito. Ele era o Criador de todo o universo. Nele habitava todo o poder. Ele próprio habitava em luz inacessível. Ele tinha todo o controle da história em suas mãos. Nada acontecia fora do seu propósito, fora do seu querer. Ele era dono de tudo. Ele era o Rei da glória, mas mesmo assim, quando Ele se encarnou por você e por mim, Ele não usou o fato de ser igual a Deus como uma vantagem para Ele. Mesmo sendo Deus, Ele se fez homem. Mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou da sua glória. Mesmo sendo Deus, Ele se fez servo. Mesmo sendo Deus, Ele assumiu forma humana. Mesmo sendo Deus, Ele se fez maldição no seu e no meu lugar. Mesmo sendo dono de tudo, Ele se fez pobre. Mesmo sendo o Senhor da glória, Ele sofreu tudo o que Ele sofreu no meu e no seu lugar. Glória a Deus. E quando você pensar, mas pastor, será que eu preciso abrir mão do meu querer? Eu preciso abrir mão de mim por causa do meu próximo? E Paulo vai dizer para você e para mim nessa noite, que seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. O segundo estágio da humilhação de Jesus está aí no versículo 7, que a si mesmo se esvaziou. E eu queria que você prestasse muita atenção, Jair, Luana, nessa expressão, porque veja, não foi ninguém que esvaziou Jesus, foi Ele mesmo que se esvaziou. Assim como lá no Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne, Ele mesmo se fez carne. Mas quando nós chegamos aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 7, Paulo vai dizer que não foi ninguém que esvaziou Jesus, foi Ele mesmo que se esvaziou. Mesmo sendo o Senhor de tudo, Ele se fez um bebezinho, Rosiane. E sendo um bebezinho, Ele precisou ser amparado nos braços por uma mulher pecadora. Mesmo sendo o Rei da glória, Ele sentiu tudo aquilo que um bebezinho sente. Ele deve ter coçado a gengiva quando estava nascendo os dentes.
Ele deve ter tido febre, ele deve ter chorado quando estava com fome. Foi necessário ter trocado fraldas dele. Mesmo sendo rei, ele se fez pobre. Mesmo sendo dono de tudo, meus irmãos, Jesus não tinha aonde reclinar a cabeça. Mesmo sendo o rei da glória, quando ele precisou pregar para aquela multidão, ele precisou de um barco emprestado, Daniel, Diego. Quando Jesus cansou, diz a Bíblia que ele não tinha sequer aonde repousar a cabeça. Quando ele precisou entrar em Jerusalém, ele teve que pedir uma jumentinha emprestada, Cícera. E mesmo na sua morte, nenhum túmulo para que ele fosse enterrado ele tinha. Mesmo sendo o rei do universo, ele precisou de um túmulo emprestado, Luciana. Porque ele se esvaziou a si mesmo, por você e por mim. Então, quando alguém pensa, mas pastor, eu preciso mesmo fazer isso por causa da pessoa que está tendo conflito comigo? E Paulo está afirmando aqui, que seja a sua atitude a mesma que houve em Cristo Jesus. O terceiro estágio da humilhação de Jesus, depois de ter se esvaziado a si mesmo, ele assumiu a forma de servo. Mesmo sendo o rei, mesmo sendo o Senhor, Jesus, ele não veio a essa terra para ser servido, ele veio para servir. E é interessante, diácono Davidson, que mesmo quando os discípulos de Jesus estavam lá naquele cenáculo, brigando, perguntando qual deles seria o maior no reino dos céus, Jesus, ouvindo e vendo aquela discussão toda, deles próprios, os apóstolos de Jesus, querendo um lugar de destaque, Jesus se levanta daquela mesa, veste uma toalha em volta de si, enche uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Sabe quem é que lavava os pés dos discípulos, meus irmãos? Sabe quem é que lavava os pés das pessoas numa casa? O escravo mais simples, aquele que não sabia fazer nada, ia lavar os pés dos convidados da casa. E Jesus assume o papel mais baixo de um serviçal da casa. E ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, demonstrando toda a humildade de Jesus. Existe uma história, meus irmãos, sobre avivamento. Um avivamento que aconteceu na África do Sul. E certa feita, uma mulher chegou lá na igreja lá e foi conversar com o pastor e disse: pastor, eu já não aguento mais. E o pastor perguntou para aquela mulher: o que está acontecendo, irmã? Qual o problema? E a resposta daquela mulher, Lusa, Cícera, foi o seguinte: pastor, eu tenho um cão chupando manga em dia de chuva lá em casa. E o pastor não entendeu muito bem e perguntou: o que está acontecendo, minha filha? Ela disse: é o meu marido, pastor, aquilo é uma praga do Egito. Todos os dias ele se embriaga e chega em casa, bate nos meus filhos, bate em mim, me espanca meus filhos, gasta todo o dinheiro da casa com coisas que não são para o sustento do lar. Eu já não aguento mais aquele homem. E eu confesso a vocês, meus irmãos, que eu, pastor Luciano, eu não daria o conselho que aquele pastor deu. Eu acho que não. Aquele pastor olhou para aquela mulher, Flaviano, diácono Marinho, e disse: irmã, você tem algum dinheirinho aí na sua bolsa? E ela não entendeu muito, mas tenho, pastor. Aí ele disse: pois você vai comprar uma bacia nova e você vai colocar nessa bacia nova água morninha, daquela que você vai tomar um banho assim, Rosiane, e relaxa bastante. Aquela que depois de um dia de trabalho bem cansativo, Lilian, depois de passar um dia todinho sentada numa cadeira lá, que as costas chegam a estar assim, ó, latejando toda a vida. Aí toma aquele banhozinho morno que chega, relaxa, que até a força desce com a água junto pelo ralo.
E o pastor disse àquela mulher: coloque uma água bem morninha nessa bacia e lave os pés do seu marido. E a resposta daquela mulher, Elisângela, ela disse: pastor, eu estou mais para ferver a água e jogar dentro da cabeça, jogar na cabeça dele. Mas aquele pastor convenceu aquela mulher, meus irmãos. E ela comprou uma bacia com água. E ela comprou uma bacia nova, colocou uma aguinha morna, Flaviano. E naquela mesma noite o marido dela chegou tão embriagado que ele, direto para a cama, foi dormir. Na segunda noite aquele homem chegou embriagado de novo. E ela disse: meu amor, eu coloquei uma água morninha aqui, deixa eu lavar seus pés. E aquele marido disse: você está doida? Você está querendo queimar meus pés? Ela disse: não, meu filho, senta aqui, deixa eu fazer esse carinhozinho com você. E ele, não entendendo aquela história, ele perguntou: o que está acontecendo com você? E ela disse: isso foi um conselho do meu pastor. E a atitude daquele homem foi a seguinte: amanhã eu vou à igreja com você, eu quero conhecer esse pastor. E a primeira vez que aquele homem chegou naquela igreja, meus irmãos, o Espírito Santo falou tremendamente com aquele homem, a ponto de ele entregar a vida a Jesus, já naquele primeiro encontro que ele teve na igreja. E se vocês acham que para por aí, não. Essa mesma mulher conta que a filha dela foi, por um motivo que eu não sei qual foi, ela morreu. E ela passou 17 horas dentro de um caixão. E Jesus a ressuscitou daquele lugar. E aquela família foi usada profundamente por Deus para promover um grande avivamento na África do Sul. Você quer conhecer essa história? O nome do livro é Deus entre os Zulus. Procure esse livro. É muito bacana essa história de avivamento na África do Sul. É muito bacana. A pergunta, com base nesse exemplo que eu tenho para fazer para você: você já se dispôs a lavar os pés da pessoa ou das pessoas que estão tendo conflitos com você? Pastor, eu acho que eu não consigo. Aí é demais para mim, pastor. Pois a orientação de Paulo para mim e para a sua vida é: seja a sua atitude a mesma que houve em Cristo Jesus, a ponto de se humilhar e lavar os pés dos seus discípulos. Mas tem um quarto estágio aqui na humilhação de Jesus. Ainda no versículo 7 vai dizer que ele assumiu forma humana, vindo a ser semelhante a homem. E meus irmãos, Jesus sendo homem, ele sofreu tudo que eu e você sofremos. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi rejeitado, ele foi maltratado, ele foi xingado. Ele sofreu as dores que eu e você sentimos. Ele sofreu a dor da humilhação. Ele sofreu a dor da rejeição. E mesmo quando estava naquela cruz do Calvário, tendo sido rejeitado pelo Pai, por causa do meu e do seu pecado, ele ainda consegue erguer a sua cabeça, abrir a sua boca e clamar ao Pai Celestial: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo pelo meu e pelo seu pecado, Jesus, ele não reclamou, ele não murmurou, e ainda assim, ele intercedeu por aqueles que o maltrataram, por aqueles que o rejeitaram. Você tem sido rejeitado, meu irmão, minha irmã? Pelos seus filhos, pelos seus irmãos, colegas de trabalho? Que seja a sua atitude a mesma que houve em Cristo Jesus. E interceda por aqueles que viram as costas para vocês. Mas chegou aqui, meus irmãos, o último estágio e o mais profundo. Jesus chegou no fundo do poço de sua humilhação, quando no versículo 8 ele vai dizer que a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus chegou no fundo do poço, meus irmãos,
do que é se humilhar por alguém. Porque mesmo sendo santo, ele se fez pecado no meu e no seu lugar. Mesmo sendo perfeito, ele assumiu a forma semelhante à minha e à sua. Mesmo sendo o rei, ele se fez servo. Mesmo sendo o Senhor, ele se fez humilde. Mesmo não tendo pecados nele, ele se fez pecado no meu e no seu lugar. E ele morreu a morte mais indigna que um ser humano poderia sofrer. Porque só era morto numa cruz do Calvário aquele que era considerado maldito. E Jesus se fez maldição no meu e no seu lugar, por causa do seu, por causa do meu e por causa do nosso pecado. Ele se humilhou a tal ponto de chegar no mais profundo que Deus poderia chegar, por amor a você e a mim. Ele se fez maldição. Meus irmãos, a dor que Jesus sofreu no seu e no meu lugar, para você e para mim é inimaginável. A rejeição que ele sofreu, nós nunca sofremos. As dores que ele sofreu, nós não temos noção. A dor, a angústia que Jesus sofreu foi tão grande que lá naquele jardim do Getsêmani, o Senhor Jesus, enquanto chorava, ele suava gotas de sangue, dizendo: Deus, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. E mesmo sabendo o que lhe esperava, ele caminhou como ovelha muda ao matadouro. Ele sofreu a maldição, ele bebeu o cálice da ira de Deus, que estava destinada a você e a mim. Era para nós estarmos mortos e fulminados por causa do nosso pecado. Mas Jesus se humilhou a tal ponto que assumiu o meu e o seu pecado. Ele se entregou naquela cruz para ser o substituto meu e seu. Ele tomou o nosso lugar ali. Ele foi, meus irmãos, ele fez um sacrifício vicário, substitutivo. Era para nós termos sido cravados naquela cruz. Mas por amor a você, ele se entregou e sofreu todas as agruras que nós deveríamos ter sofrido. Talvez alguém esteja pensando corretamente aqui: pastor, eu não consigo fazer um sacrifício desse por alguém, porque eu não vou conseguir perdoar o pecado de quem me ofendeu. E você está certo nisso. Mas a pergunta que eu preciso fazer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã: será que você tem se sacrificado por aquelas pessoas que têm te rejeitado? Será que você tem aberto mão dos seus direitos por causa de alguém que te ofendeu? Pense nisso. Antes que você desista da sua família, antes que você desista do seu casamento, antes que você desista dos seus filhos, antes que você desista dos seus pais, antes que você desista da sua igreja, que seja a sua atitude a mesma que houve em Cristo Jesus. Não é hora de jogar a toalha não, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque naquela cruz do Calvário, Jesus carregou todas as nossas dores sobre Ele mesmo. Foi Ele que quis se humilhar por você e por mim. Foi Ele mesmo que quis se entregar por nós, por todos nós que estamos aqui nessa noite. Você e eu não pedimos nada a Ele, mas por amor, Ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu o dano por você, por mim. Ele pagou um preço muito alto por você e por mim. E é por isso que a minha e a sua atitude precisam ser a mesma que houve em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas o bom, graças a Deus, é que depois da humilhação vem a exaltação. Jesus sofreu esses 5 estágios da humilhação no meu e no seu lugar.
Mas aí, meus irmãos, depois de chegar no fundo do poço, tem para onde descer mais? Graças a Deus que não. Porque quando se chega no fundo do poço, Diácono Marinho, não tem mais para onde descer. E quando nós chegamos no fundo do poço, Lilian, só tem uma coisa que nós conseguimos fazer, que é isso aqui, ó. É olhar para o alto, é olhar para Deus. E foi exatamente isso que Deus fez com Cristo Jesus. Olhe na sua Bíblia aí, versículo 9. Por causa disso, Deus o exaltou e colocou a Cristo nas maiores e nas mais altas posições. Veja só, meus irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Foi Jesus que se humilhou. Não foi Deus que o humilhou. Foi Ele mesmo que se humilhou. Mas quem foi que o exaltou? Foi Deus. Não foi Jesus mesmo que se exaltou. Quem exaltou Jesus foi Deus. E meus irmãos, minhas irmãs, olhe o ensinamento, olhe o princípio por trás dessa situação. Se você tem se humilhado, não busque a sua própria exaltação, não. Se você tem se humilhado por causa de alguém ou por causa de alguma situação, espere que Deus te exalte. Não fique buscando a sua própria exaltação. Deixe que o próprio Deus exalte você. Se for necessário, se humilhe sim. Mas deixe que Deus te exalte. Deixe que Deus faça esse serviço. Deixe que Deus promova essa bênção na tua vida. Segundo estágio da exaltação, está ainda aí no versículo 9. E Deus o colocou na mais alta posição. E sabe como é que funcionou, meus irmãos, essa exaltação de Cristo Jesus? Primeiro, Deus o ressuscitou entre os mortos. Segundo, Deus ascendeu, Deus trouxe de volta Jesus da terra para os céus. Terceiro estágio dessa exaltação, imagine agora, Jesus depois de ter sido ressuscitado por Deus Pai, e subindo as nuvens, como conta lá o evangelista Lucas no livro de Atos. E os discípulos de Jesus viram Jesus subindo aos céus, às alturas, acompanhado dos seus anjos. E agora imagine Jesus sentando de volta naquele trono que sempre foi dele por direito, porque ele é Deus. E os anjos celebrando, e os anjos festejando, e os anjos comemorando. O rei está de volta ao seu alto e sublime trono, e Deus o assentou à sua destra, e Deus o colocou como sendo o cabeça da igreja, o Senhor de todo o universo. E Deus disse: Cristo, meu filho, você vai julgar tudo e todos. É isso que acontece, meus irmãos, com aqueles que, humanamente falando, se humilham. Deus é quem exalta, e é Deus quem coloca em posições de honra. É Deus quem exalta, é Deus quem honra, é Deus quem acende a pessoa, é Deus quem faz aquela pessoa brilhar, não por seus méritos, mas pelos méritos de Deus, que honra aqueles que se humilham de coração. Não fique esperando o reconhecimento dos homens. Busque o reconhecimento de Deus. Terceiro estágio dessa exaltação de Deus ao seu Filho Jesus. Ainda aí o versículo 10 vai dizer que Deus deu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra. Busque em todas as escrituras sagradas o nome que está acima de todo nome. É pelo nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós profetizamos, é no nome de Jesus que nós expulsamos demônios, é no nome de Jesus que nós oramos por cura, é no nome de Jesus que nós oramos
falamos em línguas, é no nome de Jesus que nós interpretamos línguas, é no nome de Jesus que nós fazemos ações sociais, é no nome de Jesus que nós evangelizamos. Não existe outro nome dado entre os homens, a qual importa que sejamos salvos. E por causa do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Reis se prostrarão diante dele. Autoridades se prostrarão diante de Jesus. O diabo se prostrará diante dele. O anticristo, o falso profeta, todos eles terão que dobrar os seus joelhos diante do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Porque pelo nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra e até mesmo no inferno. Todos se curvarão perante a autoridade de Jesus. Mas tem um quinto estágio dessa exaltação de Jesus. Versículo 11. E toda língua confessará que Jesus é o... Vou perguntar de novo. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o... Dá um glória a Deus por isso aí. Meus irmãos, haverá um dia que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Pode ser ateu, pode ser não crente, pode ser aquele que não acredita. O diabo reconhecerá que Jesus Cristo é Senhor. Até mesmo as mais altas patentes do mundo, as potestades, as divindades, todos eles reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe nome maior, não existe poder maior do que o nome que é o de Jesus Cristo. E um dia, meus irmãos, toda língua vai confessar, aqueles que acreditam ou não, aqueles que têm rejeitado Jesus ou não, aqueles que têm virado as costas para Jesus ou não. Um dia, toda língua vai ter que se abrir, toda boca vai se abrir, Elza, e toda língua vai confessar que somente Jesus Cristo é o Senhor. Somente Ele é o Senhor. Mas eu não poderia terminar essa mensagem dizendo aqui o último estágio dessa exaltação, ou melhor, o resultado dessa exaltação. Porque o versículo 9 vai dizer que Deus o exaltou às mais altas posições e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, Deus exaltou Jesus às mais altas autoridades, à mais alta autoridade, ao mais alto estágio, ao mais alto poder, ao mais alto lugar. Deus colocou Jesus como sendo o cabeça da igreja. Se nós somos o corpo, Jesus é o cabeça da igreja. Mas quando Jesus derrotar todos os seus inimigos e colocá-los todos debaixo do estrado dos seus pés, então Jesus Cristo vai devolver toda a glória para Deus, e Ele será tudo em todos. E Deus será tudo em todos. Deixa eu dizer um negócio para você aqui nessa noite. Se você tem se humilhado, e eu espero que você esteja tomando a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, se humilhando, se esvaziando, se fazendo servo, humilhando a si próprio. E quando Deus, veja, não é quando você não, é quando Deus te exaltar, aí você vai e devolve toda a glória de volta para Deus. Devolva toda a glória para Ele, porque nós não somos dignos de honra e de glória e de louvor. Toda honra, glória e louvor são devotados somente a Deus. E quando Deus te exaltar, reconheça que foi Ele que fez isso na sua vida e devolva toda essa glória de volta para Deus Pai.
Devolva tudo para Ele. Nós não precisamos disso, meus irmãos. A nossa vida é para a glória de Deus. A nossa adoração é para a glória de Deus. O nosso louvor é para a glória de Deus. A nossa vida precisa ser para a glória de Deus. As nossas boas obras são para a glória de Deus. As palavras, as boas palavras que saem das nossas bocas são para a glória de Deus. O sacrifício da nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Portanto, não retenha para você aquilo que é devido somente a Deus. Eu finalizo, meus irmãos, a mensagem dessa noite, fazendo algumas perguntas. Os irmãos do louvor já podem vir para cá. Será que você está disposto a lavar os pés daqueles que te têm ofendido, daqueles que têm rejeitado você? Será que você está disposto de verdade a se esvaziar da sua vontade, a se esvaziar do seu querer, a se esvaziar da sua razão por causa de alguém? Será que você está disposto a ser servo, a ponto de lavar os pés, talvez não de forma literal, mas em atitudes, em comportamento? Será que você está disposto a lavar os pés daqueles que têm virado as costas para você? Será mesmo? Será que você está disposto a fazer o que está aí escrito no versículo 2? Você pode ler para a gente, Daniel, por favor? Sim. Completem a minha alegria, tendo tanto modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só alma. Meus irmãos, como pastor de vocês, assim como Paulo não estava presente naquele momento ali da igreja, será que mesmo na minha ausência, será que se acontecesse alguma coisa comigo e eu precisasse me ausentar por um bom tempo da igreja, será que mesmo assim vocês teriam o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Será que vocês viveriam no mesmo amor? Será que vocês trabalhariam juntos em um só espírito? Será que vocês andariam juntos em um só propósito, que é o de exaltar o nome de Deus? Porque isso pode acontecer, meus irmãos. Deus pode me tirar desse lugar na hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas será que na ausência do seu pastor, você ia viver do mesmo jeito como você tem vivido hoje? Cuidando tanto quanto dos seus interesses, quanto dos interesses do seu irmão. Se preocupando com as coisas dele ou dela, assim como você tem se preocupado com as suas coisas. Será que você tem desejado viver não com panelinhas dentro da igreja, mas sabendo que somos todos membros de um só corpo, e como sendo um corpo só, os membros precisam trabalhar juntos e alinhados? Será que você está disposto a pagar o preço, a sofrer o dano, para que o seu irmão seja exaltado no seu lugar? Pregações como essa, meus irmãos, trazem um certo confronto para nossos corações, mas ao mesmo tempo demonstra que uma igreja saudável, ela vive tudo isso. Ela serve ao seu irmão como se estivesse servindo ao próprio Deus. Ela abre mão do seu direito em prol do direito do seu irmão. Se preciso for, fica até em pé na hora do culto,
para ceder a sua cadeira para quem está precisando, quem está mais cansado do que você. Que muitas vezes vai até mesmo sofrer o dano, ficar no prejuízo, para que Deus continue sendo glorificado. E nesse momento em que estamos finalizando esse culto,